planetários e lunar, abre muitos portais. Um desses exemplos foi exatamente quando Cristo morreu. A energia foi tão grande que os portais se abriram, o véu do templo rasgou, e os mortos ressuscitaram e foram para a casa dos parentes. Está escrito na Bíblia de Mateus, um livro que é escrito em aramaico antigo. Mateus era essênio. Veja aí no nosso canal, os essênios, Joilson de Assis. Todo mundo só fica dizendo que o essênio é uma seita. Por que o essênio é uma seita? Porque se batiza pelos mortos? Porque acredita que os mortos podem se comunicar com os vivos? Porque acredita no livro de Melquisedeque? Porque acredita no livro aquele cara que foi para os planetas, como é o nome? Enoque? Então, gente, é como às vezes o crente fica dizendo que fulano é falso profeta, assim, porque eles não compreendem. Os essênios são judeus. Cristo era essênio. Jesus Cristo era essênio. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Por que os essênios eram tão perseguidos pelos judeus? Porque, segundo Joilson de Assis, uma informação inédita que ele já lançou no canal dele há um ano, os essênios têm origem em... Quem é que estava ao vivo quando eu lancei a teoria? Os essênios têm origem... Eu estou todo arrepiado, velho, ó. Virgem! Será que meu pai e minha mãe estão perto de mim? Ó. Abriu, está abrindo. Está abrindo. A origem dos essênios, segundo Joilson de Assis, há um ano atrás, ele lançou essa teoria no Zotuba. Quem é que estava ao vivo? Porque vocês são maravilhosos, vocês são minha igreja. Quem é que estava ao vivo e se lembra? Porque os judeus perseguem tanto os essênios. Os essênios não são jujus. Os essênios não são raparigueiro, puteiro. Os essênios não são maus. E por que os judeus não gostam dos essênios? E quando você fala no essênio, olha, vem um crente tradicional, um judebo, e diz, é uma seita. É uma seita por quê? Porque Enoque era essênio. Porque Melquisedeque era essênio. Porque Isaías era essênio. Porque João Batista era essênio. Porque Jesus Cristo era essênio. Por quê? Ai, meu pai. Agora me diga por quê? Os essênios se infiltravam entre os judeus. Os essênios são mais fechados do que os judeus. Os essênios são um tipo de místicos. Judeus místicos. Deu origem a Cabala. Mas ninguém estava na hora que eu lancei essa teoria. Minha irmã me abraçou, pastor, e eu acordei chorando. É os portais que se abrem. Eles vão na casa dos parentes. Está escrito no livro de São Mateus que era essênio. A origem dos essênios, segundo Joilson de Assis. Vai, Muitos teólogos não sabem disso. São informações privilegiadas. Eu lancei aqui. Porque os essênios são tão odiados pelos judeus? O que é que os essênios fizeram com eles? Para eles estão tanta raiva dos essênios. Eles não aceitavam os essênios de jeito nenhum. Mas os essênios escondidos, eles se infiltravam nos poderes judaicos e sobreviviam também entre os romênios. Por quê, hein? Por quê? Porque quem deu origem... já que ninguém fala, eu vou falar, tá? Érica sabe. Érica estava assistindo no dia que eu estava falando. Rose também. Não se lembra, não. Depois eu vou lembrar a memória de vocês. Está aí no YouTube. Origem dos essênios. Origem dos essênios. Origem dos essênios. Origem dos essênios. José do Egito e a sua grandíssima e lindíssima e belíssima e poderosíssima esposa Azenete, Faraó, foi presente de Faraó para José. José era filho de mística, que a mãe de José era mística.
gostava daquela planta que se mexe, como é o nome? Que engravida mulher. Mandágora. Ela era mística, gostava de um santinho, tal. A mãe de José, tá? Era mística. Tal mãe, tal nora. E José no Egito recebeu um grande presente de Faraó. Nada mais, nada menos do que uma super mulher. Ela soltava fogo pelos buracos do ouvido e das ventas também. A Zenete voava no cabo de vassoura. A Zenete era a maior sacerdotisa do Egito. Ela fazia café com beijo. Além dela ser muito linda, maravilhosa, ser a mulher mais linda do Egito, ela era a mais mística também, filha de místico. Quem é filha de místico? Místico é... Eu sou um místicozinho, não é místico, eu sou um místicozinho, um pouquinho só. Eu não sou místico muito não, tá? E a Zenete trouxe para Israel os princípios cabalísticos do Antigo Egito e da religião de Tote, Trismedita, Hermes, o Trismedita. A religião hermenêutica, Hermes, é a melhor religião de todos os tempos. A religião quântica. Tô todo arrepiado, velho. Vixe, por que eu tô todo arrepiado? Ui. Rapaz, tô todo arrepiado mesmo. Tô me arrepiando direto. Então assim, daí nasceu os essênios, filho de José, com a Zenete. Eu queria ver a Zenete, acho que devia ser muito bonita. Ela era sacerdotisa. A mãe de José já era sacerdotisa. Virgem Maria, tal mãe, tal filha. E aí se formou um grupo chamado Essênio. E os essênios sempre foi perseguido pelos judeus de todas as outras tribos. Virgem Maria. Mas os essênios são a única tribo ungida por Miguel. Porque o único filho que nasceu depois que Miguel fez um acordo com Jacó foi José. Foi José e o irmão de José. Foram os dois filhos que foram feitos acordo. O resto tinha acordo, mas de outro tipo de acordo, né? José nasceu sob pacto. E a Zenete, os judeus escondem ela, tem livros dela, tem muita informação dela no cabalismo. Porque a religião judaica é uma religião patriarcal, é macho quem manda, a vara do poder, entendeu? Eu gosto desse negócio, eu acho que eu vou botar na minha igreja, religião da vara do poder. Aí eu apareço assim na igreja, boto uma foto assim, com uma vara bem grande assim na mão, como lá no Japão, que os pastores batem nas pessoas. Lá no Japão tem uns pastores lá que batem na mulher em nome de Jesus. Ela, bate em mim em nome de Jesus. Olha. E aí, a Zenete nada mais era do que uma das maiores sacerdotisas de Hermes, velho. O hermenismo é a religião mais legal que existe no mundo. As leis hermenêuticas foram citados por Jesus Cristo. Esse negócio de quem tem terá, e quem não tem, até o que tem será tirado. Isso é hermenismo. Isso é hermenismo. Quando Cristo diz, se você crê que vai ter, você já tem. Hermenismo. Você no hermenismo você não pensa no futuro, você pensa no atual. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou faca na caveira, eu sou saudável. Eu sou. Aí você... aí não faz muita força não, tá? Aí você se energiza. Olha, esse negócio do hermenismo, não tem esse negócio de deuses, demônio pedindo criança assada no fogo. Nada disso, era uma religião quântica. Falava de portais, falava de poderes quânticos energéticos. Olha... E Cristo utilizou o hermenismo. Obrigado pelos likes, tá? Muito obrigado pelos likes. Olha. O homem tem que mandar mesmo, tem a vara da autoridade, a vara de Moisés. Então, eu já falei ontem
Eu vou mandar, assim que eu sair do ar, eu vou sair do ar 7 horas. Então eu vou mandar para você. Vou colocar no canal, tá? Você olhar no canal, ritual para fazer no alinhamento. Que se eu for explicar agora, eu vou passar mais 1 hora, tá? Foi sobre girar para o lado direito, o pé, isso aí você pode fazer em alinhamentos, em alinhamento da lua com o sol, eclipse. A religião Hermes é toda baseada em energia. Aquele Hermes diz, do jeito que é em cima, é embaixo. Aí os teólogos caem de pau em Hermes. Cristo não falou, o que ligares no céu será ligado na terra, o que ligares na terra será ligado no céu? Cara, Jesus Cristo era Hermes. Sim, sabe por que Jesus Cristo era Hermes? Porque Hermes é Melquisedeque, é o anjo que Abraão fez acordo com ele. O velho simpático maravilhoso chamado Melquisedeque. Ele é Hermes. Aí o cara diz, o hermenismo diz, como é em cima é embaixo. É exatamente isso, velho. E pronto. Aceite você ou não, do jeito que é em cima é embaixo, a parte positiva e negativa. Seu nariz, sua genitária, parte positiva, ou parte positiva genitária, parte negativa. A boca, parte positiva. O feofó, parte negativa. Nós somos uma pilha, velho. A bunda, suas bochechas, seus ovários ou bolinhas, os olhos. As testas, nós temos 4 testas. Entendeu? E você pega, olha de cabeça para baixo para você para você ver quem é. Então assim, a questão o hermenismo é maravilhoso. E Cristo falou muito isso. Quem tem será dado, quem não tem será tomado. Se o Bafomé usa isso, é dele. É como o arco-íris. Tem gente que usa o arco-íris. Você comprou o arco-íris, Bafomé não comprou. Isso aí Cristo falou. Como é lá em cima, é lá embaixo. Cristo não falou? O que ligares lá em cima será ligado embaixo. O que ligar embaixo, liga em cima. Homem, positivo e negativo. Você é uma pilha. Você tem feofó e tem boca. Então, positivo e negativo. Ou não, que tem alguém aí que não tem feofó, por favor, diga assim, pastor, eu só tenho boca. Oxe, o único que só tem boca, a única raça que só tem boca no nosso meio é o carrapato. O carrapato come e caga pela boca. Faz tudo pela boca, reproduz pela boca, é uma boca só. Mas aí é um negócio da natureza, né? Mas o resto tem positivo e negativo. Deve existir algum tipo positivo e negativo no carrapato. Deve existir. Às vezes a gente não sabe, né? Mas que ele faz tudo pela boca, faz. Então, mas é um vampiro, né? É um vampiro. Então, pessoal, a origem dos essênios é José. A origem dos essênios. Veja aí, essênios, Joilson de Assis. Eu venho dizendo há mais de ano. E essa mulher, Mará. Essa mulher, Mará. Essa mulher maravilhosa chamada Azenete. O nome é até bonito, Azenete. Quando você fala Azenete, eu falei 3 vezes o nome dela, me arrepiei todinho. Ela era uma bruxa, pastor? Ela não era bruxa, ela era sacerdotisa, a Bíblia é bem clara. Mas os judeus não aceitam a sacerdotisa. Você já viu alguma sacerdotisa fêmea? A religião judaica é patriarcal, tem que ter o pai, tem que ter o macho, tá entendendo? A religião patriarcal só aceita o que é? Pai, começa com P. Agora a religião hermenismo não, ela aceita a sacerdotisa. E não é uma raparigagem ou putaria como é nas outras religiões, não. Era uma religião muito respeitada. E as mulheres eram sacerdotisas, não era para transar com todo mundo, não. Elas eram sacerdotisas para abençoar o povo. Para abençoar o povo. E isso é o antigo Egito, na época contemporânea a dos caldeus. E os caldeus eram também um povo maravilhoso. Então a origem dos judeus essênios se dá com José e a sua mulher Azenete. Eu acho que ainda vai para a mãe de José, que a mãe de José era muito mística. A mãe de José engravidou usando a mandágora. E só engravida quem usa mandágora, quem sabe de magia. Olha.
Quem é sacerdotisa tem que se fechar, tem. Na turma cai de pau em cima. Principalmente sacerdotisa. Veja isso, poder da sacerdotisa. A religião judaica, a qual minha família pertence, ela é patriarcal. Não tem na religião judaica uma sacerdotisa fêmea. Tem que ter o P. Tem que ter o quê, rapaz? P. P de quê? P de pai. Quem manda somos nós, machoxões, com a vara da autoridade que Deus nos deu. Calem a boca, vocês mulheres, porque quem manda aqui sou eu. Epa! Virgem Maria, esse cara manda mesmo, ó. Olha, eu levanto a minha vara da autoridade e ordeno que as coisas aconteçam. Só que entre os essênios eles respeitam a mulher nesse sentido aí. A mulher pode ser sacerdotal. Veja aí, origem dos essênios, Joilson de Assis, tá? Tá bem explicado? Então a origem porque os essênios são tão perseguidos, porque eles são filhos de José. José é perseguido pelos irmãos até o dia de hoje. Por que José é perseguido pelos irmãos até o dia de hoje? Porque era um cabra safado? Não. Porque ele era um sacerdote. E a mãe dele sacerdotisa e a mulher dele sacerdotisa. Quando a Bíblia vem dar destaque a um presente, um rei dando um presente a um cara, olha, então essa mulher deve ser muito especial, tá? Não era o tamanho da bunda dela e dos peitos, não. Também, né? Mas era porque era uma sacerdotisa. Ela sabia de todas as leis. Cristo realmente era, segundo quem disse foi o apóstolo Paulo. Se você acreditar no apóstolo Paulo, Paulo falou que Jesus Cristo era sacerdote, não segundo Levi. Cristo falou que Jesus Cristo era sacerdote. Jesus Cristo mudou meu viver, segundo Melquisedeque, segundo o pacto que Abraão fez com Melmel é um sacerdote eterno. E pronto, ele é chefe de todos nós. Ele é meu chefe, é o chefe de tudo que é pastor, padre, bispo, todo tipo, sacerdote fêmea, sacerdote macho, tá? Ok? Isso vai muito além da religião. Então o cabalismo, porque tem judeus que não gostam da cabala e tem judeus que usam a cabala, usa só quando pode. Tem judeu que odeia a cabala, mas teve um problema, corre pro cabalista. O cabalista olha. E onde o senhor estudou cabala? No Cosmo. E foi? Foi. Cosmo de cima ou de baixo? De cima. Olha. Ok? Um cheiro, tá? Veja aí. Origem do cabalismo, origem dos essênios. Joilson de Assis. Lembre-se, os grandes personagens essênio. Jesus era essênio. Eu provei para você que Jesus é essênio. Segundo, João Batista era essênio. Terceiro, 3 discípulos de Jesus, inclusive Mateus, era essênio. Quarto, Isaías era essênio. Ezequiel era essênio. E todos foram mortos pelos judeus. Todos os profetas que você olha na Bíblia foram mortos pelos judeus. Por quê? Por quê? Por quê? Ele é um príncipe de Salém. O nome Salém é céu. Existe um lugar chamado Salém, é um lugar do tamanho de um ovo. Esse Salém aí não é uma cidadezinha tamanho de um ovo com cemitério na entrada e outro cemitério na saída, não. Salém é o céu. Salém. Então, Cristo, ele usou muito cabalismo, muito mesmo. As palavras de Jesus Cristo são palavras de Melquisedeque. Dá até para pensar, será que Jesus Cristo é uma reencarnação de Melquisedeque? Não é. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Melquisedeque é um anjo. Entendeu? Mas Cristo usou demais. Esse negócio de quem tem, terá, quem não tem, até o que tem será tirado. Se você mentalizar e dizer que já tem, você já tem. Isso é cabalismo, velho. Isso a religião Hermes. Estuda a religião Hermes que você vai se apaixonar. Agora, se um príncipe dos infernos pega a religião Hermes e usa, ele não comprou a religião de Hermes. Entendeu? Se o Bafomé ou outro filho do inferno tomar princípios de Hermes,
acostumou. É como a pessoa dizer, não, o arco-íris é nosso símbolo. Tá certo, você quer, mas quem você comprou o arco-íris? Hã? Olha, então a questão é que Cristo era segundo Mel. E João Batista, primo de Jesus, era essênio. O pai, Zacarias, essênio. A mãe, essênia. Zacarias, que Cristo falou, essênio. Zacarias, que você matou entre o altar e o templo, essênio. Os judeus não gostavam de essênio. É como esse negócio de direita e esquerda. Não tem no Brasil esse direita e esquerda, a esquerda lasca na direita, a direita lasca na esquerda, a esquerda com mansões. Olha, mas aí lá havia isso, o judeu tradicional e o judeu essênio. Só que o essênio era perseguido mesmo. Olha, pastor Jesus não é da tribo de Judá, a tribo, mas ele não é só da tribo de Judá. Jesus é de todas as tribos. Ele nasceu na tribo de Judá porque é o primeiro, é a lei dos primários. Ele não é da tribo de José, ele é da tribo de Judá. Mas não quer dizer que ele não seja essênio. O essênio é de qualquer tribo. O essênio não é tribo. O essênio é um tipo de comportamento religioso. Abraão fez pacto com Melquisedeque e deu ouro para ele. A maçonaria, ela dizem que só aceita homem, né? Por quê? Porque a mulher fala demais. Mas os judeus essênios aceitam mulher. Veja a mulherada todinha servindo a Jesus. Maria Madalena, a esposa de Cusa, que era romano, tudo era essênio escondido. Os essênios são extremamente escondidos. O judeu em si já era escondido. A minha bisavó judia, ela falava assim, já o meu bisavô era siciliano, falava demais, gritava. Porque romano grita demais, né? Mas a minha avó falava no pé do ouvido. Aí quando dizia, fulana, por que você fala no pé do ouvido? Parede tem olho e mato tem ouvido. Então, os judeus tradicionais mesmo, eles não saem gritando, falando. Às vezes o cara tá no telefone, no ponto do ônibus. Sim, hemorroia. Hemorroia de botão. Aquela de botão. É um remédio, é supositório. Para jumento. Tem aí? Tem. Aí todo mundo ouvindo. E o cara lá. Lá em casa é eu e minha mulher. De botão, parece um botão. Dói, arde demais, velho. Não sei nem o que eu faço pra coçar. Eu tenho que coçar com o dedo. Tá certo. Mande pela moto. Quanto é? Você aceita cartão, Pix, Pox e Pux? Tá bom, pode ir lá que minha mulher tá sozinha. Qualquer coisa se resolve com ela. Que eu vou viajar hoje e vou deixar ela 3 dias só, no carnaval. Você pode deixar o que ela quiser, você pode deixar. Ela também tem hemorroia, pomada, pode passar. Qualquer coisa você mesmo passa, tá? Tchau, até mais. Tchau. Todo mundo ouvindo. Judeu não faz isso. E mais os essênios? Os essênios você nem sabe que o cara é essênio, porque ele não conta. Então um judeu vai falar um negócio, ele fala assim, aí tal, né? E eu olho, tal. Porque o judeu é tão perseguido que o brasileiro não, rapaz, conta as merdas dele todinha, o cocô, conta tudo. Conta pro vizinho, conta pro irmão, conta pra irmã, conta na igreja, sai contando. Cala a boca, rapaz! Olha, Virgem Maria! Peraí, viu? Eu tô aqui no ponto do ônibus, peraí. Oi! Não, eu tô no ponto do ônibus. Eu vou pra capital, vou passar 3 dias lá. É pra mim e pra minha mulher, mas pode deixar lá. Sim, ela tem também. Qualquer coisa, passa uma pomadinha nela. Você sabe passar? Pode passar os 3 dias, tá? Que eu vou pra João Pessoa, capital, tomar banho de praia. Ela não vai não, que ela tá em casa, a bichinha. Tá sozinha. Tá bom. Como é seu nome? Entregador Ursulino? Pô, entregador Ursulino.
Tá certo, rapaz. Olha, Ursulindo ou Ursulino? É Ursulino. Que nome difícil, né, rapaz? Falando pra todo mundo do ponto de um, né? O entregador chama-se Ursulino. Sim. É, ela não consultou o médico não, mas qualquer coisa você ajuda ela aí a passar qualquer pomadinha, tá? Tchau. Eu vou passar o Pix pra você. Tá, qualquer coisa ligue. Eu só volto daqui a 3 dias, tá? Tchau. Mas rapaz, esse negócio de celular é bom demais, né? É, Virgem Maria, oi, a turma toda ouvindo. Então, mas o judeu não faz isso. Ele é caladinho, ele... Né? Olha. Ele é oculto, é muito oculto. O judeu ele pode ter ouro e prata, mas ele anda de sandália às vezes, né? Depende, né? Ele não demonstra o que tem, não. Já é dele mesmo, porque ele sabe que os caras vêm roubar, entendeu? Usa aquele celular tijolão, o bandido quando pega, ele diz, pra que eu quero isso? Pra que eu quero essa merda? São discretos, ele não desperta, né? Entendeu? Ele não desperta. Quando você pensa, ele já saiu. Quando pensa de novo, ele já voltou. Olha. E os essênios? É mais ainda. O essênio faz um negócio na sua cara, faz uma reza e você não percebe que ele faz. Olha, mas isso tudo vem de José, do Egito e de Azanete. Tem os livros dela que os judeus me proibiram. Olha. Eles são discretos, né, pastor? São. A gente tem que ser discreto, até porque informações, eles são bomba. Bomba, la bomba. Bomba, bomba, bomba. Tira, pum, pum, bam. Eu vou tomar meu café que já esfriou.